Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações e mensagens do mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os ismos da vida. Bom, esperamos que vocês gostem. Aí você clica no joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, porque ninguém perde por espalhar coisa boa. E desde já, nosso muito obrigado. Então, você já ouviu falar de ismo? Você sabe o que significa e para que serve? Bem, o sufixo ismo é um sufixo nominal de origem grega. Ele serve para formar palavras e designar conceitos. O ismo forma palavras que servem para definir conjuntos de pensamentos, comportamentos, ideologias e outros. E assim, quando se adiciona o ismo no final de uma palavra, essa palavra passa a indicar que existem conceitos e características em determinados conjuntos da sociedade. E esses conjuntos ou grupos passam a ser conhecidos pela palavra originada com o ismo no final. Por exemplo, a palavra magnetismo significa um conjunto dos fenômenos que acontecem entre materiais que apresentam propriedades magnéticas. E a mesma coisa acontece com a palavra catolicismo, que é o conjunto de fenômenos católicos. E também com a palavra cristianismo, que é o conjunto de fenômenos cristãos. E com a palavra espiritismo, que é o conjunto de fenômenos espirituais. Bem, no caso do espiritismo, essa é uma palavra derivada da palavra espírito, que denomina uma doutrina de natureza filosófica religiosa, cuja finalidade é a elevação moral do indivíduo. Ela atua por meio de ensinamentos, que são transmitidos por espíritos desencarnados. E esses espíritos se comunicam com os encarnados através de pessoas consideradas médiuns. Porém, o mais importante é que o espiritismo não foi criado pelos espíritos, mas sim pelas pessoas que queriam se identificar como simpatizantes ou seguidores das mensagens dos espíritos. Em outras palavras, uma pessoa tanto pode se intitular como seguidora do espiritismo, ou também se intitular como seguidora dos ensinamentos dos espíritos. Bom, isso até pode parecer a mesma coisa, mas não é. Pois o mais importante é o estudo das mensagens enviadas pelos espíritos. Para aí, sim, a partir do estudo, se poder entender o que é o espiritismo e para que ele serve. E outra coisa importante é que o espiritismo não serve apenas para que os espíritos ajudem as pessoas, mas sim para que através dele se tenha o conhecimento do mundo espiritual, para que se saiba que a vida continua no outro plano, e se saiba também que tudo o que fazemos aqui vai interferir, com certeza, no jeito e na condição como nós vamos retornar para o mundo dos espíritos, que é de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar, acreditando ou não. Bem, o Espiritismo, como estudo das mensagens dos espíritos, foi inaugurado em 18 de abril de 1857, por Allan Kardec, através da publicação do Livro dos Espíritos. Allan Kardec foi o pseudônimo usado pelo educador, autor e tradutor francês Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que foi discípulo do educador suíço Johann Pestalozzi. E então Kardec codificou as mensagens dos espíritos e as transformou em livros. Contudo, não era a sua intenção transformar o espiritismo numa religião, apenas para ser seguida. A intenção dele era decifrar os fenômenos espirituais e entender como eles aconteciam e para que eles aconteciam. E para isso, ele usou nas suas pesquisas a metodologia. Bem, Kardec criava perguntas e as enviava para várias pessoas,
consideradas médiuns. E quando recebia as respostas, ditadas pelos espíritos, ele fazia uma análise para verificar quantas possuíam conteúdos iguais ou semelhantes, para aí tomar como resposta. Para verificar quantas possuíam a mesma resposta nesse caso. Pois Kardec, como era pesquisador, mas não era médium, usou do seu raciocínio lógico e crítico para receber as respostas, analisar e comparar cada uma, e só então aceitar como verdades. Ou seja, a intenção de Kardec não era de criar uma religião, só para que as pessoas buscassem ajuda para poderem ter benefícios ou milagres. A intenção era catalogar as informações enviadas pelos espíritos e publicá-las para que servissem de base para estudos e conhecimentos de como é a vida no mundo dos espíritos. E também para se saber como a gente deve se preparar para quando tivermos que voltar para lá. Bem, como a gente pode ver, às vezes o ismo no final de uma palavra pode criar um rótulo sobre alguma coisa ou alguma ideia que se queira transmitir. Mas também pode mascarar coisas que precisariam ser estudadas e entendidas, mas que acabam somente sendo olhadas, reverenciadas e seguidas, sem o devido conhecimento e sem o entendimento necessário para servirem de informação. Para que aí sim, através do conhecimento, a gente consiga ir melhorando essa nossa jornada. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que você tenha gostado. Se achou interessante, clica no joinha e compartilha com os amigos. O Plano Espiritual agradece. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz para você.